Boa noite, Fabiano. Tudo bom, cara? Oi, Felipe. Boa noite, tudo bem? Tudo Tá certo. me escutando bem, a galera aí? Boa noite para todos que estão acompanhando a gente. A galera tá entrando aí, mas vamos lá, vamos nessa. O pessoal vai chegando, a gente E o vai som tá conversando. legal? Pra mim tá tudo em ordem. Vamos ver se, pessoal, se tiver alguma coisa aí, o Ótimo, som estiver ruim aí, vão dando um toque pra nós, que a gente vai isso, se ajeitando aqui. combinado. Obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado eu, vixe. Fabiano, para quem não sabe, tem uma história de vida impressionante. Eu não sei se ele vai lembrar de mim de tantos anos atrás, mas eu lembro que eu conheci o Fabiano há cerca de acho que uns 8 anos atrás, num encontro do EJC, da paróquia que eu frequentava, onde eu tive a primeira oportunidade de ver a história dele, né? De ouvir a ação, o que Deus fez na vida dele, né? E desde lá é um dos caras assim que eu trago assim como um dos testemunhos mais fortes assim e mais emocionantes que eu já pude ouvir, né? Que eu pude aprender com ele, né? E não podia faltar você nessa série, né, cara? Obrigado. Quando Deus colocou no meu coração essa vontade de fazer essa série, né, com esse tema arrastando multidões, veio através daquele ditado, né? A palavra de Deus edifica, mas o testemunho arrasta, né? E é com o nosso Uhum, testemunho, com o nosso ser, com a nossa vida que a gente vai conseguir atrair a galera para Deus, né? E quando Deus colocou isso no meu coração, eu falei, eu preciso dar um jeito de chamar o Fabiano para estar com a gente, porque ele foi uma das primeiras pessoas que eu pude ter o contato com um testemunho, né? E tamo aí, cara. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigado pela oportunidade de estar podendo fazer essa live com você. Obrigado a Deus também por ter te colocado de alguma forma, né, em uma parte da minha vida aí atrás e hoje está podendo compartilhar com todos aqueles que estão nos vendo um pouquinho dessa história aí que Deus fez na sua vida. isso. Confesso para você, Felipe, que eu sou um cara bem offline, né? Então, para quem já me conhece bastante, há algum tempo, sabe que hoje é a primeira live, né, que eu estou participando aí. Eu nunca fui um comunicador online, sempre fiz os meus testemunhos, as minhas falas fora da internet. E com essa pandemia, né, com a necessidade de mudança, isso está me trazendo uma vontade de poder também contribuir um pouco mais, né? Levar, como você falou, cara, eu fico feliz de poder ter contribuído na sua história de vida, né, na sua caminhada. Isso vem muito do que eu acredito como também na espiritualidade, né? Eu acho que eu fui para a espiritualidade pela dor, né? Não foi uma escolha no amor. Muitos jovens têm a oportunidade, né, de mudar de vida, de ter um despertar espiritual, de conhecer Uhum. Deus, né? No amor eu conheci na dor. Eu vejo a galera compartilhando aí, a Carola, minha irmã, a Pira, beijão para todos aí, a galera que está acompanhando, o pessoal lá da clínica, da CT, do Instituto Luz, da Mostra. Queria deixar um beijão para todos também. E aí, Felipe, como você já sabe, né, cara, eu fui uma pessoa que eu sempre tive amigos dentro, às vezes, da igreja. E eu achava os caras um pouco meio que caretão, sabe? Meio que bitolado, meio que fanático. Eu não tinha muitas ideias, assim, né? Não batia muitas ideias. E com pouca idade eu já fui provar as coisas aí que o mundão tá oferecendo, né, para muitos.
E foi nesse provar, né, de uma substância que eu achei que eu nunca ia me tornar, né, um usuário, enfim, um dependente. Achava que isso aí estava longe de mim. E foi quando eu experimentei, né, a cocaína. E eu costumo sempre falar, né, porque eu escutava na época que droga matava, que droga era ruim, que droga... E pelo contrário, para mim foi muito bom. Eu sempre fui um cara, parece que não, mas um cara tímido, né, difícil de conversar. E quando eu usei a cocaína, aquilo lá, velho, me despertou algo. Falei, caramba, isso aqui não é ruim, não, é muito bom, né? No começo a gente tem uma sensação, é a síndrome do Popeye, né? Eu comi o espinafre e tô fortão. E aí você começa a falar, a dialogar, a conversar, perde a vergonha. Então tem algumas pessoas que se dão bem com algumas drogas, né? Que são Uhum. drogas como a cocaína, como outras gostam de drogas mais depressoras, né? Como a maconha, o álcool, enfim. A cocaína, ela é estimulante, né? Então aquela lá me dava muito prazer, né? Muita vontade. E eu acho que quase a maioria da rapaziada que entra numa fase bem abusiva, né? Na hora que ela chega no fundo da fossa, né? Que eu sempre falo, porque o poço é água limpa. Quando o cara já perde a noção da vida, já perde às vezes o sentido de viver. No começo é tudo muito maravilhoso. Ninguém para de usar droga no começo, sabe? Uhum. E eu percebo assim que os discursos são bem parecidos, né? Eu paro quando eu quero, porque aí os caras na igreja, os caras que eram careta, falavam, oh, cuidado, isso aí é uma vibe que não vai te levar para um caminho legal, vai te conduzir para um caminho. E na minha arrogância, né, na minha fala, eu sempre falava assim, oh, velho, pode deixar que eu nunca vou me tornar um dependente, né? Eu paro quando eu quero. E eu vejo que os discursos são bem repetidos, né? As pessoas Uhum. acham que nunca vai chegar numa situação de abuso. E, Acho que tá sempre dentro do cara, eu controle, falo né? assim, isso. Ô, Felipe, e aí você vai perguntando, cara, tamo junto nesse Não, bate-papo, tá? ô Às Fabiano, vezes eu começo a falar aproveitando aqui já e aí, empolgo. Uhum. você entrou nessa vida através de amigos ou foi por interesse, por curiosidade, ou foi por alguém ter oferecido alguma coisa? Felipe, eu fui porque eu quis, cara. Entendeu? Não tem, o cara me influenciou a usar ou não. Eu vi rapaziada, um grupo usando, né? E eu tive curiosidade. Falei, pô, isso aí deve ser legal, né? Deve ser uma sensação boa. Então eu fui porque eu quis mesmo. E não Uhum. tinha motivo nenhum, né? Outro motivo. Por que você entrou? Eu entrei porque eu tive curiosidade. Eu acho que um dos fatores que pegam muita gente, viu? Essa curiosidade de sentir o barato da droga, né? Que ela o cara. Velho, cara, e assim, você entra, vai, porque é muito bom. Quem usou sabe o que eu tô falando, dá muito prazer. A gente tem estudos aí dizendo o pico de prazer que é o uso da cocaína, principalmente essa cocaína que é o crack, né? Que é fumado hoje, enfim. Ela te leva a um pico muito grande de euforia. E aí o organismo vai criando uma tolerância, né? Você vai precisar mais de droga, né? Eu lembro que eu andava com a rapaziada lá e eu falava assim, hoje é sexta-feira, né? Hoje é o dia de eu usar a minha cocaína. E aí fui ver, tava na sexta-feira, quinta-feira, quarta também. E aí vai aumentando a quantidade de dias, eu ia perdendo aulas, né? Eu sempre comecei a trabalhar muito novo, fazia o uso no trabalho, nas festas. Então, no começo, aquele uso recreacional, né, aquele barato, ele é muito bom. E assim, eu Uhum. confesso para você, se todo mundo que experimenta ou que já usou, eles provavelmente eles queriam parar nessa fase, né, nessa fase recreativa. Acho que é o sonho de qualquer usuário, de qualquer substância. E tem Sim. alguns que teimam em ter controle da situação, né? E só que as coisas vão piorando, né? Fui aumentando a quantidade,
E aí você começa a faltar com responsabilidade, porque você fica 1, 2 dias virado, né? Você perde o trabalho, eu reprovei, na época reprovava 1, 2, 3, 4, fiquei 5 anos, né, no primeiro colegial. Falei, não, deixa eu parar de estudar. Trabalho, estava usando dentro do trabalho. Então, Felipe, quando você pergunta, foi curiosidade. No começo foi muita curiosidade. Não. Posso continuar? Pode ir, vai lá, vamos indo. Quando for surgindo pergunta, Tá, eu vou depois a gente abre. falando. Tá, isso. Vamos, vai mediando aí. Então, como eu falei, desculpa, achava que nunca tinha controle, foi passando o tempo, foi aumentando a quantidade, né? E, e aí comecei a perder um pouco o domínio. Porque você começa a fazer coisas que você acha que nunca vai fazer. Então eu ficava 4, 5 dias dentro de um motel, cheirando cocaína, sumido. Na época que eu usava, não tinha esse crime organizado, enfim, né? Então eu pegava a droga, tinha um traficante que gostava muito de mim, aí você começa a ter acesso à droga e começa a fazer coisas que você acha que nunca vai, né, fazer. Uhum. E, infelizmente, meu quadro começou a piorar. Eu comecei a usar muito novo, né? Eu tô hoje com 44 anos. Eu provei a cocaína com 14 anos, né? Nossa. E aí você fala, Fabiana, e as outras drogas? Cara, eu acho que para mim foi uma escala, né? Eu comecei a fumar cigarro escondido do meu pai, muito novo, né? Pegava o cigarro, fumava um, começava a tossir, não gostava daquilo. Aí comecei a beber aquelas bebidas docinhas, né? Alcoólicas. Aí fumo um baseado, enfim, se come, dá risada. Mas quando eu experimentei a cocaína, eu falei, não, agora eu achei o remédio para minha vida, né? E foi passando o tempo, cara, eu comecei a perder tudo, né? Perder amizades, porque a galera já não queria andar mais comigo. Trabalho foi mandado embora. E a família, por incrível que pareça, foram as últimas pessoas a saberem, sabe? A descobrir, meu pai e minha mãe. E todo mundo já meio que já sabia que eu já estava numa fase abusiva, né? E, e eu usei dos 14 até 19 para 20 anos. E nesse uso eu tive overdoses, né? Eu tive convulsões. Tem até um grande amigo, né? Hoje ele se tornou um grande empresário, ele tem escolas de inglês aqui em Ribeirão Preto. Uhum. E ele me salvou, né? Porque eu estava tendo uma overdose, eu tinha cheirado, era grama, né? 15 gramas de cocaína. E eu já estava com um monte de cocaína no bolso, eu comecei a me contorcer, a enrolar minha língua, tive convulsão. Eu era capoeirista, né? Estava num batizado, era uma troca de cordão que a gente falava. E esse cara me salvou, né? E aí me levou para o hospital, cara, e dei mau trabalho, mas saí de lá, voltei a usar. Eu cheguei a sofrer acidente, cara, eu não tô vivo, não tem como eu não acreditar em Deus, porque já era pra eu estar morto. Eu caí num precipício, nós pegamos um cavalo na pista, fomos desviar desse cavalo, caímos num precipício de 20 metros, quase deu PT no carro, não fiz nada. Ô, louco. Então eu passei por cada situação que humanamente, assim, não tinha como eu estar vivo, sabe? Era pra eu ter acontecido alguma coisa pior comigo. E aí, cara, quando a família descobre, fica muito mais complicado, porque a família começa a pegar no pé. Eu sempre falo, né, para as pessoas, quando a família descobre, acaba aquele prazer de usar. Porque eles ficam em cima, né, eles não querem, eles querem o seu bem, não quer ver você morrendo usando droga. Uhum. E foi meu pai, minha mãe, abri o jogo para eles, falei que estava mal, e aí foi onde eu comecei a procurar ajuda, né? No começo eu tentei fazer psicoterapia, não deu muito certo, sabe? Não levava nada a sério.
Eu começava algo e não terminava. Ia uma, duas sessões, sempre inventava uma desculpa, achava que a pessoa não ia resolver. Fui no médico, tomava minhas medicações, era pior, tinha que tomar uma dosagem, tomava quase a caixinha inteira, ficava mais louco de remédio que de droga, então não dava muito certo. E teve um dia que eu cheguei muito mal, cara, em casa. Eu tinha ficado 3 dias usando cocaína. E meu pai veio conversar comigo, né? Veio falar, pô, filho, eu tô vendo que você tá ruim, olha a situação que você tá. E ele não conseguia falar comigo, ele tava tão mal que ele não conseguia nem conversar direito. Ele falou, ó, seu pai vai morrer desse jeito, se você não tomar alguma atitude. E eu tava meio que chapado, muito louco, cheio de droga na cabeça. E aquele dia foi quando eu achei que eu ia solucionar o problema da minha vida. Resolver os problemas, né, na verdade. Acabar com tudo. Foi quando eu tentei me enforcar. E só que eu tava em casa eu pus um lençol, o lençol estourou, só que eu já tava meio que inconsciente, tudo roxo. Minha mãe chegou, me levaram para o hospital. Foi uma situação super. Tiveram que dar choque para o meu batimento voltar. Fiquei em coma, morre, não morre. Como eu falo no começo, Felipe, no começo do uso da droga, a galera adora, é muito bom. E como eu e muitos acham que nunca vão chegar numa fase abusiva, numa fase depressiva, onde a droga te tira tudo, meu irmão. Sabe? E aí você não vê mais caminho, você não vê mais solução. Você fala, ó, já tentei de tudo e eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Tudo que eu tentava fazer eu não conseguia dar continuidade. E foi quando eu pedi ajuda e realmente me falaram, ó, você tem que se isolar, meu amigo, você tem que ir para uma internação. E no começo é difícil a gente aceitar. Falar, nossa, eu internar, não sou louco, né? Ir para um lugar que vai ter um monte de maluco, vou ter que fazer um tratamento. Mas eu fui, né? Eu encarei, na época em Ribeirão Preto, isso era em 95 para 96, estava chegando o crack. Eu fumei algumas vezes, crack também, e foi quando eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí me encaminharam para um lugar em Franca. Cheguei lá, estava escrito assim, ó, bem-vindo à Fazenda do Senhor Jesus. Eu falei, nossa, então tô doido, cara. Os caras vão ficar rezando o dia inteiro, né? Eu acreditava em Deus, né? Às vezes eu rezava, Deus, protege eu que eu vou na bocada lá. Sabe, meu contato com Deus era assim. Eu Nessa, tinha tanta intimidade. nessa época, assim, você não, ainda não tinha nenhuma ligação, assim, com a igreja, essas coisas. Você tava literalmente, assim, nem aí para isso ainda, né? Não, Literalmente perdidaço. querendo Já, viver o seu jeito, a vida, essa vida que você levava já estava bom o suficiente, não precisava de Deus ali para atrapalhar. cara, eu sempre assim, eu fui uma pessoa que eu sempre acreditei, mas assim, do meu jeito e uma crença sem fundamentação, né? E eu acho que sem a presença também viva de Deus. Eu achava, eu não sentia, né? Eu achava que eu não era merecedor, enfim, eu tinha umas paranoia aí com Deus, com a espiritualidade. E foi lá nesse tratamento que eu comecei a escutar o pessoal falando, ó, lá é uma linha mais voltada pro cristianismo, né, era católica, Uhum. e aí tinha as passagens, né, e os caras falavam, ó, Deus veio para você, meu irmão, que é fraco, que é doente, né, aí eu sempre dou uma brincada, né, pô, Maria Madalena não era uma santinha, né, Zaqueu, sei lá, comparado a um monte de político que tem aí, né? E aí eu fui entendendo esse amor de Deus, né, encarnado em Jesus, né? Que ele estava vindo para mim, meu irmão, e sempre esteve comigo. É eu que não estava dando oportunidade para ele fazer algo em Uhum. minha vida, né? E, e lá nesse lugar, em Franca, eu comecei a ter um despertar. Então eu comecei a me cuidar, comecei a fazer psicoterapia, um acompanhamento, comecei a me alimentar melhor, comecei a ter disciplina, porque a gente não tem disciplina. Acorda meio-dia, 1 hora, chegava lá, acordava 6 horas da manhã, né? Tinha que trabalhar,
Os caras lá, primeiro dia, semana que eu cheguei, quem tem carta? Eu já todo arrogantão, eu tenho. Então você pega a carriola lá que você vai arrancar grama. É um sistema bem bruto, mas que me ajudou, né, a valorizar um pouco a vida. E Uhum. naquela época era um tratamento bem intenso, né? Era de 9 meses. Só que, Felipe, eu já tinha sofrido muito, meu irmão. E eu falei assim, não, eu preciso mudar minha vida, sabe? Eu não posso dar mais tristeza para os meus pais, sabe? Eu acho que eu Uhum. fiz muito pelos meus pais também, porque eu estava vendo que eu ia acabar matando meu pai ou minha mãe, ou ia acontecer uma desgraça. Só para você ter uma ideia, né? Já meu pai já não estava aguentando mais. Meu pai era policial militar, sabe? Ele não tinha mais. Ele estava vendo que eu estava acabando com a família, meu irmão. Estava destruindo. E foi quando eu falei, não, preciso virar homem, né? Literalmente. Preciso parar. E foi difícil, porque você imagina ficar longe 9 meses, no tratamento totalmente. Cara, eu trabalhava muito, fazia coisas que eu ia mexer com chiqueiro, coisas que eu nunca imaginava na minha vida. Mas aquilo lá foi formando, sabe, mais meu caráter, minha vida. E eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? E lá também eu comecei a ter um pouco de... Porque você tem muito tempo, né? E aí você começa a pensar, refletir. E foi como um retiro também, voltando para o lado espiritual, né? Eu comecei tentar entender um pouco mais Deus, né? E aí eu fui ver que Deus é muito mais simples, cara, do que, sabe, a gente meio que humaniza, a gente dificulta esse acesso com Deus, né? E que Deus tinha um amor imenso por mim e um amor misericordioso. Ele, cara, ele sempre me amou, mas ele não estava amando muito minhas condutas, né? E aí eu Uhum. comecei a ter um amor tão grande, sabe, de viver bem. Minha família, minha mãe foi lá o primeiro mês, falou: "Nossa, filho, você tá tão bonito, né? Você tá engordando". Eu fiquei um pouco bravo porque comia um bolo de fubá, parecia uma bíblia, né? E tomava aqueles leite puro, tirava lá, então não tinha como não engordar, meu irmão. Comia bem, né? Dormia bem. Até brinco que nos primeiros dias, uma coisa muito engraçada, né? Nos 10 primeiros dias, eu tava com uma dor de barriga, rapaz. E aí eu fui reclamar lá pro funcionário, né? Pro coordenador. Falei, ó, mas eu tô com uma que eu não... Aí ele falou assim, como que ele falou que é? Ah, desintoxicação. Desintoxicação. Ah, tá, desintoxicação. Mas eu tô 10 dias indo no banheiro. Depois de muitos anos eu descobri que eu sou intolerante à lactose. Então aquele leite puro me ferrava. E eu demorei uns 20 dias para o meu organismo, sei lá, metabolizar aquele processo de quebra da enzima, enfim. Então é só um ponto que eu sempre dou muita risada, né? Os caras falam, isso aí é desintoxicação, não tem nada a ver, né? Eu era intolerante à lactose. Mas foi bom, Felipe. Eu comecei a valorizar bastante minha família. Fui vendo que meus amigos eram as pessoas que estavam mais perto de mim. A minha irmã, Rosana, sempre é uma irmã mais velha, sempre me deu muito apoio. A Renata, meu irmão Fernando, meus pais, né? E eu fui ficando, cara. Fui na proposta, falei, eu confesso que eu não fui para ficar 9 meses. Falei, eu vou lá, fico 1, 2 meses, depois vou embora. Mas aí eu fui começando a sentir algo, sabe? A cuidar um pouco da minha cabeça. Eu comecei a dormir melhor, estava me sentindo mais forte espiritualmente. Eu comecei a gostar daquela metodologia. Porque eu escutava os caras falando assim, ó, eu vi o Carlos César, que era o meu coordenador, Kaká, tem livro escrito,
milagre da Santa Giana, a esposa dele, que foi comprovada, foi beatificada pelo milagre dela. Então, eu estava cercado de pessoas que não tinha como eu acordar para a vida, sabe? Eu falei, é a minha oportunidade, meu irmão, de mudar. E aquele ambiente começou a me dar muito prazer, sabe? Muita alegria. E eu comecei a gostar do processo. E aí eu comecei a entender. E foi passando o tempo, fui na proposta, fiquei meus 9 meses e 28 dias eu acabei ficando. Mas foi um processo difícil, né? Nesse tempo que eu estava lá, meu pai tinha engolido um espinho de peixe e ele fez uma cirurgia e pegou uma infecção no hospital generalizada, teve que abrir, fazer um corte daqui de cima até embaixo, lavar. E eu estava com 6 meses de tratamento, eles me pediram para eu visitar meu pai. Na época não tinha celular, internet, era rádio, a comunicação era mais dificultosa, né? E foi o primeiro beijo que eu dei no meu pai ali, foi no hospital. E ali eu perdi perdão para ele. Foi um dos momentos mais impactantes na minha vida. E eu prometi para ele ali, na UTI, ele morrendo, que eu ia ser uma pessoa diferente. Eu falei, ó, por você eu vou ser uma pessoa diferente. E a partir daquele dia eu comecei a encontrar mais amor pela vida, mais sentido. Comecei a compartilhar de alegrias de outras pessoas, sabe? Que começavam a entender que o caminho da droga, do álcool, só levava à tristeza, à angústia. E aquilo começou a me dar muita vontade de ajudar, né? Até estava tendo um grupo de oração lá, e eu não entendia muito bem, né? E tinha umas 45 pessoas lá, internas. E essa senhorinha estava do outro lado, e eles estavam fazendo um momento de oração do Espírito Santo, forte. Essa senhora me levanta do nada, vem no meu ouvido, falou, filho, você vai ser pescador de homens. Falou no meu ouvido. Eu, na hora, falei, mas que é isso, né? Pescador de homens. Eu não entendia, cara. E ela já estava profetizando ali, sabe? Algum desejo que eu sempre tive, que era de ajudar. E aí eu cheguei na época lá para a coordenação e falei, ó, quero trabalhar aqui, ajudar. Ela falou, nossa, é muito novo, eu tinha 20 anos. E esse cara falou, ó, vai cuidar do seu pai tá mal. E eu vim, cuidei do meu pai, fui trabalhar no shopping de vendedor, comecei a retomar minha vida. E foi quando eu, com algumas pessoas aqui de Ribeirão, nós montamos, como o tempo é curto, eu não sei se vai dar para prolongar muito, né? Nós montamos uma das primeiras comunidades terapêuticas aqui em Ribeirão Preto. E eu lembro que eu estava no shopping, estava super bem, era um dos melhores vendedores, ia pegar a gerência de uma loja nova. O gerente veio conversar comigo, ó, você vai assumir? Eu falei, não, estou saindo. E fui morar lá. Na época não tinha salário, não tinha nada. Isso porque eu fui numa missa na Canção Nova e o Padre Léo estava presidindo essa missa. Estava lotada a Canção Nova. E estava eu e minha esposa, né? A gente namorava na época. E assim o padre falou assim, ó, você, jovem, que quer largar tudo para ajudar as pessoas, para ajudar a recuperar a vida, pode largar. Cara, aquilo lá parecia que tava falando comigo, meu irmão. Tava falando, eu arrepiei inteirinho, comecei a chorar. Falei, não, peraí, Deus. Eu não achei que eu ia ficar xarope assim, não. Escutar Deus assim, né? E foi quando eu falei, ixi, cara, acho que é comigo. Aí eu cheguei, pedi as contas e fui. Quando comecei, morei quase 12 anos numa comunidade ajudando. Aí voltei a estudar, sabe? Vi a importância de crescer. Me formei em psicologia e saí. Falei, pô, eu preciso construir algo a mais, né? E Felipe, eu vou falar um negócio pra você, cara. Só aqui de pessoas que estão acompanhando, que eu já vi aqui, muitas pessoas maravilhosas que me ajudaram nesse processo.
E eu vou falar, eu sou um cara muito privilegiado e abençoado. Assim, eu tenho muitas pessoas que nessa caminhada me ajudam. Você não tem noção. Se a gente for ficar falando aqui, acho que nós vamos ficar umas 2, 3 horas de live, sabe? Só falando de ajuda e apoio que eu tenho. Eu sei de uma coisa, a gente tem pessoas que querem atrapalhar, que não querem ver a gente bem, que às vezes difamam. Meu irmão, isso aí vai ter para sempre. Ah, sempre Mas tem. assim, sempre tem, Felipe. Você pode fazer o que for. A gente sabe, até Jesus Cristo foi perfeito, É, né, velho? Mas eu falo assim, eu acredito numa força do bem, essa corrente do bem, que é muito maior. E assim, pessoas precisam de pessoas. Ninguém chega a nenhum lugar por mérito próprio ou sozinho. Eu não estou aqui contigo e não tenho mérito nenhum se eu não tivesse apoio e suporte que eu tive, cara. Sabe, eu tive muito apoio em todos os segmentos. Desde uma orientação espiritual do Padre Pichico, enfim, do Padre Paulo, do Padre Mário falecido, enfim, de pessoas que eram meus, né, mentores espirituais. E como pessoas que eu cheguei uma época, minha mãe, meu pai tinha morrido, minha mãe com dificuldade, eu ia parar minha faculdade, uma senhora que escutou uma palestra minha, me chamou na empresa dela e falou, ó, vou te ajudar a você pagar a faculdade. Eu não tinha falado nada da dificuldade que eu estava passando, financeira. Então, até na questão financeira, meu irmão, Deus foi provendo, foi colocando pessoas. E eu sou muito, assim, agradecido, cara. Muitas pessoas foram aparecendo. Eu vejo muitas pessoas bem, sabe? Pessoas que passaram por mim. Porque aí depois eu saí desse lugar, fui montar uma convite do prefeito e o promotor de Cravinhos. Lá apareceram pessoas maravilhosas. Foi um período muito maravilhoso. Dali saiu frutos que vieram me ajudar e hoje eles estão dando frutos em outros lugares, sabe? E as coisas foram acontecendo. Eu fiz especialização, sou pós-graduado, fui convidado para dar aula na faculdade, não na UNAEP, no curso de dependência química. E aí a minha vida só foi sendo abençoada. A Karina, que me acompanha, que é minha esposa, sabe, cara, sempre a gente, como todo relacionamento, sempre tem dificuldade, passa por dificuldade, mas desde quando eu casei, o matrimônio, meu irmão, é um negócio louco, viu? Você uhum. casa e as coisas, os caras falam, ah, mas casamento é ruim, porque a maioria da rapaziada aí só deve reclamar, né, de casamento. E assim, em todos os sentidos, é uma troca, e aí há algo que assim, que a gente não tem como prosperar. E quando eu falo prosperar, não falo só na questão financeira, né? A gente prospera na vida. E aí a gente começa a ter frutos verdadeiros que, sabe, eu tenho um fruto que para mim foi um dos frutos mais felizes e de paz que me trouxe foi o nascimento do meu filho, Francisco. Esse é um fruto que eu achei que eu nunca ia ter na minha vida. Então a gente Uhum. tem tantos presentes aqui, né? E é isso, Felipe. Eu acho que o pessoal tá pedindo para você falar aí. Vamos lá. Ah, não, cara, é incrível, né? O pessoal foi falando aí. É, a gente não tem noção daquilo que Deus pode fazer por nós, né, cara? A gente às vezes quer ser cabeça dura, quer tentar se virar sozinho, mas na hora que a gente vê que quando a gente dá a oportunidade para Ele fazer, só coisa boa acontece, né? Não tem por que acontecer coisa ruim com Ele, né? E uma pergunta que eu tava pensando aqui. Depois que você saiu da clínica, você nunca mais usou, né? Nunca mais teve esse contato com as drogas, né? Você literalmente saiu dali ficou livre, não teve mais nada, nenhum contato, né? Isso. E Não, eu você. já fiquei abstinente, já, sem Ah, uso, já faz 26 anos.
saí de lá, não tive recaída ou lapso, né? O pessoal fala. E você, por acaso, teve algum medo de cair, de voltar, de acontecer tudo de novo? Ou você saiu de lá confiante de que nada mais aconteceria, que seria uma nova vida? Ou sempre tem aquele, lá no fundo, aquele medo de acontecer de novo? Olha, no começo eu tinha muito medo. Confesso que acho que o medo, mas era um medo que me protegia, Felipe. É um medo que não deixava eu abaixar, sabe, minha guarda. Quando a Aham. gente acha que perde muito medo, a gente corre o risco, né? Eu tinha um medo que eu não queria mais sofrer. Eu acho que eu uso o estágio que eu cheguei, eu não queria, eu não podia dar abertura ou brecha para eu voltar ao uso. Ah, muito bom, cara. Quando a gente permite Deus fazer, ele faz, né? Então, eu acho que foi o que aconteceu com você, né? Você chegou num ponto ali que você falou, pode vir, que agora é com você, né? Minha vida está nas suas mãos e manda bala, né? E foi acontecendo tudo que você foi falando, né? Foi a recuperação, foi o amor entre você e seu pai, sua família, foi restaurado através dessa recuperação, né? Sua vida foi restaurada, né? Como você falou, você voltou, os seus estudos, sua formação, conseguiu formar uma família, né? Hoje já com filho. E é muito bonito ver isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho a metade da sua idade ainda, né? Praticamente. E, e é bonito ver isso que, tipo assim, cara, pessoas que deixaram Deus agir, hoje chegaram aos 30, 40, 50 anos e estão muito bem, estão felizes, né? Estão satisfeitos do que Deus fez na vida deles, né? E vejo isso como um espelho para nós, né? Um incentivo para nós mais jovens que estamos buscando isso, né? A gente busca uma boa formação, uma boa amizade, uma Isso. boa família e, e muitas vezes a gente, por tentar fazer as coisas sozinhos, a gente vai pelo caminho contrário, né? Vai para um caminho onde a amizade leva a gente para as drogas, para a bebedeira, para diversões erradas, né? Sendo que se a gente estivesse realmente deixando Deus agir, a gente estaria no caminho totalmente ao contrário, né? E Uhum. eu vejo isso também por estar passando por um pouco sobre isso, né? Hoje eu já estou num caminho de noivado, né? Que futuramente será um matrimônio com o nascimento de uma nova família e, se for da vontade de Deus, com novos frutos, né, com filhos, netos e assim seja, né? Eu acho que isso além de ser o meu desejo, né, da minha noiva, também é o desejo de Deus para nossa vida, né? Ele é aquela famosa frase, né? Se os nossos sonhos são bons para nós, imagine os de Deus, né? Ixi, tem pra ninguém. Maravilhoso, cara. Aí, então, aí depois que passou tudo isso, hoje você tá com o Instituto, né? O Instituto Luz, é isso, né? Hoje E eu sou psicólogo, né, clínico, especialista, eu atendo no consultório, trabalho com usuários e com familiares. A gente desenvolve um trabalho social, né, que é ajudar pessoas que não têm condições de pagar. A gente tem uma comunidade terapêutica que acolhe usuários de substâncias, né, do sexo masculino, maiores de 18 anos. A gente foi convidado agora pelo governo do estado de São Paulo a montar a primeira comunidade terapêutica feminina aqui em Ribeirão, na região. Então, que legal. essa E informação aqui acho que é fresquinha, né? Algumas pessoas que me muito conhecem já bom, sabem, então eu estou nesse que desafio, grato. né? Nessa pandemia, acho que foi o período que eu mais trabalhei. Não, mas que legal.
Ó, o E pessoal tem. É, fez vamos lá. algumas perguntinhas aqui. Vamos ver. Quão importante foi a sua esposa nesse processo de recuperação? Qual, né, qual a importância dela para isso? Ela foi ponto vital? Como foi a aceitação dela também, né, nesse processo de saber da história que você viveu, né? Como que foi esse relacionamento? Eu conheci a Karina, eu já tinha parado de usar, já, né? Já estava um tempo limpo. Inclusive, eu conheci ela num EJC, né? Que eu fui dar um testemunho. E a gente já está aí bons anos, né? Acho que eu estava novo, com 23, né? 24 anos. Então a gente já tem uma boa caminhada juntos. Aí tem 11 anos, 12 anos de casamento, né? E mais alguns anos de namoro. E ela, nesse processo, eu acho que foi um processo importantíssimo de ter ela comigo. Por quê? Porque a Karina ela já era de uma família mais estruturada, o irmão mora nos Estados Unidos, né? A irmã no Canadá, e ela, 23 anos, ela tá me falando aqui. Ela me ajudou muito, cara, em várias coisas para eu desenvolver, me motivou para eu estudar. Então, assim, e eu acho que ela pode dizer também que foi uma troca, né? A gente é um relacionamento, o amor assim é uma troca, né? Mas ela me ajudou muito, 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 muito. Se não fosse ela, talvez eu não seria o que eu sou hoje, né? Não só ela. Muito bom, muito bom. É muito, muito bonito ver isso também, né? A força de um relacionamento, né? A força de um amor, né? Que, que juntos vocês buscaram o melhor um para o outro, né? E juntos hoje são exemplos, talvez, de família, né? De casal para muitos jovens, né? Que hoje enfrentam isso de alguma forma, né? Enfrentam uma superação, enfrentam uma história, né? E é muito bonito. Eu conheço outros casais também que enfrentaram e enfrentam, né, até hoje juntos, uma história como essa, né? Amigos meus que também tiveram essa situação de, de ter usado drogas, né, de ter se envolvido com esse meio e que com o apoio da mulher, né, que hoje é mulher, já é esposa, né, hoje estão vivendo literalmente a vontade de Deus, né? Estão agindo como um casal de Deus, né? Um casal do céu, que a gente fala, né? Mas é Uhum. isso, cara, muito bom. É, e outra coisa que eu queria pontuar aqui foram as amizades, né? Tô vendo o Paulo aí. Então, eu saí daquele mundão, né, da droga, você acaba, você não tem muito relacionamento, né? Porque você não convive mais com aquela rapaziada, né? Uhum. E assim, eu tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas, né? O Paulo, eu fui padrinho de casamento dele, ele e a Tati, eles foram padrinhos de casamento meu. Tem várias, acho que até é chato eu citar, mas é porque eu vi ele aqui, né? Mas assim, eu tenho casais de amigos, cara, que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida, que se eu chegar lá e falar, Paulão, cara, tô precisando de alguma coisa, ele tira do dele pra me dar. Então, amigos, assim, são poucos amigos que eu tenho. Eu não sou um cara que eu tenho muitos amigos, não. Mas o que eu tenho, apesar às vezes de não ter tanto, eu sou um cara assim mais reservado, né? Minha esposa, ela é fantástica nisso, né? Ela adora fazer amizades, se relaciona muito bem e eu aprendo muito com ela. Mas eu tenho amigos maravilhosos, Felipe. Esse é outro ponto essencial, né, cara? Se Jesus, até Jesus, que foi Jesus, teve amigos, né? Quem somos nós para não ter, né? Acho que também é outro Isso. ponto essencial para nossa vida é ter pessoas com quem a gente possa confiar, né? Com quem a gente possa compartilhar os nossos defeitos, os nossos
nossos acertos, as nossas conquistas, mas também tem a certeza de que vai ter aquele ombro, né, que vai estar ali do seu lado quando você precisar, quando você estiver, né, caindo, quando você estiver na dificuldade, né? A amizade, Uhum. isso, graças a Deus, é uma coisa que os meus pais me ensinam muito, né? Que a amizade é preciosa, né? A gente não precisa ter números, né? A gente precisa ter qualidade nas amizades, né? Nem sempre Uhum. aqueles números de amizades no Facebook são realmente amigos, né? E, Esquece. então, a Amigos amizade são poucos, Felipe. são. E muitas vezes a gente às vezes consegue até contar nos dedos, né? Dependendo. E olhe lá. Cara, a gente já tá chegando, já vai faltar uns 10 minutinhos aqui. Vamos aproveitar esses 10 Uhum. minutinhos para fazer um momentinho de oração. Se você quiser falar alguma coisa, deixar algum comunicado, alguma coisa aí para os jovens, para o pessoal que está nos ouvindo, algum apoio, alguma frase, alguma palavra de ajuda, né? Porque nós estamos vivendo um momento hoje onde estamos presos, né, dentro das nossas casas e acho que é um dos momentos onde o encardido vem nos tentar ainda mais, principalmente para pessoas que passam por essa dificuldade, né? O fato deles estar presos talvez seja uma cilada ainda maior para estarem caminhando pelo lado errado. Então, fica Uhum. aberto aí para você começar aí, dar uma palavra, já quiser começar a puxar uma oração, depois a gente vai encerrando Isso. com uma música e É. Esse ano eu tinha acho que uns 7 EJC para poder dar o meu testemunho, né? Por causa da pandemia foi cancelado. E aí tem algumas igrejas que estão me convidando. Eu queria pedir primeiramente desculpa, porque eu acho que eu exagerei um pouco na minha fala, né? Eu acho que eu tinha que ter deixado mais tempo para você poder trocar comigo. Mas eu vou aprendendo aqui. E queria agradecer pela galera que acompanhou. Vejo a minha sobrinha maravilhosa que me acompanha, Luana, enfim, toda a minha família, né, minha esposa, aos meus amigos. Eu sou muito grato, né, a essas pessoas que vêm me acompanhando, a recuperação, entendendo que todo mundo é capaz de sair de qualquer dificuldade, né? Essa juventude hoje vai ser sempre, né? O Peter falou, que conselho que você dá, Duarte, para os jovens? Se for pensar na questão da droga, não experimenta, bicho, porque você pode gostar. E aí, na hora que você vê, você já está numa fase muito difícil. Então, minha oração hoje seria para essa juventude, pela sua vida, Felipe, sabe, pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Eu sei também do trabalho que se realiza, um trabalho maravilhoso, sabe, com amor, sem querer nada em troca. Tem meu amigo grande aqui, uma pessoa que eu até citei que está acompanhando aqui, né? O Denis, acabou de ter um filhão, parabéns. Todas as pessoas que me ajudam, me ajudaram nesse processo. Então, eu quero deixar uma oração para essas pessoas, para as pessoas que estão se tratando hoje. Eu vi aqui, tem pessoas dentro das comunidades terapêuticas que estão me acompanhando aqui, que eles possam ter perseverança, fé e que continue, porque é um caminho que realmente liberta, que traz vida. Tá bom, querido? amém. Que Deus possa estar sempre iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, né? Que assim como um dia ele chegou até você, ele possa chegar a todos os jovens que hoje estão passando por esse mesmo problema, por essa mesma dificuldade, né? Que eles possam enxergar a luz, né? Eles possam enxergar o verdadeiro amor de Deus nesses atos de bondade que as pessoas fazem por eles dentro das clínicas, fora das clínicas, né? Muitas pessoas também apoiam, ajudam, né? Então, cada um que está ali, que possam sentir a presença de Deus, né? Que Deus possa chegar a cada um deles. E enquanto a gente ia falando, ia conversando, ia partilhando,
Deus me lembrava de uma música que acho que uma vez, eu não vou me recordar agora que ano que foi, que eu estava servindo num EJC, aí eu estava no momento ali na sala de vigília, de adoração ali, e você tinha acabado de chegar, porque você teria a sua pregação, sua palestra logo em seguida, né? E a gente estava tocando essa música e eu fui me recordando dali daquela cena que, como eu já ouvi a sua história antes daquilo, né? Eu falava, nossa, como aquilo se encaixa para a vida não só do Fabiano, mas para a vida de muitas pessoas, porque a gente muitas vezes foge do amor de Deus, né? A gente foge da ação de Deus, mas quando a gente se entrega, né? Quando a gente deixa, parece que a gente não quer voltar mais atrás. Então, que a gente possa agora aproveitar esses momentos finais, essa música, para ter esse momentinho com Deus, né? Para que cada um que está nos ouvindo, está nos assistindo, possa fechar os seus olhos e conversar um pouco com Deus nesse momento, através dessa música, que Ele possa falar com você. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Tenho sede da tua graça a cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar. E jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Que o Senhor possa nos livrar de todas as correntes que têm nos prendidos. Que Ele possa nos livrar de todos os muros que têm impedido as nossas passagens. Eu te peço, Senhor, que você venha em auxílio de nós, venha em auxílio dos jovens, das famílias, das pessoas com dificuldade, Senhor, para que você possa ser a luz, ser a salvação, Senhor. Que você possa ser aquele livramento, Senhor. Que você possa vir livrá-los cada vez mais de todas as dificuldades, Senhor. E tirar cada filho teu da escravidão, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou.
obrigado. Obrigado, Fabiano, pela oportunidade, mais uma vez, de estar com você, de estar podendo ouvir mais uma vez a sua história e que outras pessoas que nunca ouviram estão podendo ouvir agora. Que você possa continuar sendo esse pescador de homens que você é. Deus te escolheu para ser pescador de homens e com certeza você está pescando muitos com seus projetos, com a sua vida, com o seu testemunho. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Felipe, pela sua história, pelos seus projetos. E aí é uma pescaria que eu estou entrando também, né? Uma pescaria virtual, sei lá, online. Então eu vou entrar nessa aí também. Se ajudar uma pessoa já está valendo, né? Sei que o nosso intuito aqui não é quantidade, né? E assim, sou muito grato de passar essas horas aqui.